Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Amanhã tem a oração normal, sexta e sábado oração normal. Domingo eu estarei aqui ministrando a palavra. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10. Quem achou, diga amém. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro, ou seja, eu e você, edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Eu preciso ler de novo. Preste atenção, verso 10. Paulo está dizendo como apóstolo de fundamento que ele era. Ninguém mais, a não ser ele e os 12, tiveram essa graça. 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, que é Cristo, como prudente construtor. E outro, eu e você, diga eu. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Agora vai comigo para Judas. Cada um veja como edifica. Judas verso 20. Eu falo e você repete. Vós, porém, amados. Lá Paulo disse, veja como edifica. Olha como é que ele fala aqui. Diga comigo, vós, porém, amados. Edificando-vos na vossa fé santíssima. Como? Orando no Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando, não segundo a mente, mas orando segundo o Espírito, orando em outras línguas. Quando você quis Jesus, o Espírito Santo te deu a fé. Você só precisou querer. Você ouviu o Evangelho e quis. E quando você quis, a fé foi te dada como um presente de Deus. A fé não pertence ao homem, a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus recebido quando Ele quis o Evangelho. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí Paulo diz, isso não vem de vós. Tem muita gente se esforçando para ter fé, não vai ter fé nunca, porque não vem de você, é dom de Deus. Então você que quis o Evangelho, quantos quiseram o Evangelho? Deus te deu a fé, para que você cresça em Jesus Cristo. E ao crer em Jesus Cristo, Ele arrancou a velha natureza e te deu uma nova natureza. Ele deu vida ao seu homem interior. Ele vivificou o seu espírito. E o seu espírito humano, recriado em Cristo Jesus, passou a ser portador dessa fé que não é humana. Thank you. Thank you. Thank you. Que vale a atitude, rapaz.
Está aprendendo a ser filho, está certo? Mas a honra é de Jesus. Então o seu espírito, que tem essa nova natureza, ele quer se manifestar, porque nele já está tudo feito. Tudo que você precisa receber, Deus já transformou você nisso. Não é que você vai receber, em termos do espírito você já é. Por exemplo, em termos do espírito, você não vai receber prosperidade, você é próspero. Em termos do espírito, você não vai receber uma libertação, você é liberto. Você é curado. É uma identidade. Espiritualmente, eu e você temos uma identidade. Temos um nome de família que é eu sou. Éber, eu sou. Paulo de Tarso, eu sou. Angelita, eu sou. Lucas, eu sou. Você é, irmão, você é. Nele. Agora, Paulo disse, veja como edifica. Ou seja, verifica como você está edificando essa fé que você ganhou. Porque te dar a fé foi papel de Deus. Batalhar por ela é seu papel. Colocar a fé aí dentro foi obra do Espírito Santo. Mas edificar esse poder criativo é obra sua. É decisão sua. Paulo disse, cada um veja como edifica. Você percebe que é uma responsabilidade, sim ou não? E aqui em Judas diz, edificando-vos. Aqui tem outra responsabilidade. Edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando. Então não é Gabriel que vai orar por mim, não é Miguel que vai orar por mim. Não é nenhum querubim, nenhum serafim. Eu podia receber aqui a intercessão de um serafim. Não existe isso. Serafim não ora para você. Você que ora no poder do Espírito Santo. Irmãos, eu declaro aqui uma igreja que ora no poder do Espírito Santo. Porque a oração no poder do Espírito, ela produz uma fé que funciona. A oração no poder do Espírito produz uma fé que gera, que cria. Querida, sua fé, ela é extremamente produtiva. Mas ela precisa ser gerenciada pela oração em línguas. A sua fé é extremamente produtiva, porque ela é o seu receptor das coisas espirituais e transformador em coisas físicas. A fé tem dois lados. Um lado ela recebe o que é espiritual, do outro lado ela manifesta no físico. Quem entendeu, diga amém. O Espírito Santo quer que eu insista nesse conceito. Repita comigo, a fé tem dois lados. Mais forte, igreja. Número 1, faz assim com a mão, ela recebe as coisas espirituais. Número 2, ela manifesta no físico. Não adianta eu ser próspero e viver com dívidas, viver sem dinheiro. Espera aí, isso tem que mudar. O dinheiro tem que aparecer na minha mão. Quer não, né? Quer não, né? Querido, alguns falam assim, já vem ele com a teologia da prosperidade. Eu sei que tem muita gente por aí fazendo bagunça com a prosperidade para comprar o povo de Deus, para manipular o povo de Deus, tentando vender as bênçãos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você e do seu pai. Eu estou falando de uma herança. Eu estou falando que não existe outro evangelho a não ser o evangelho da prosperidade. Não tem outro evangelho. Está escrito em... Quando você ouvir alguém falando assim, já veio com o evangelho da prosperidade, você já sabe que não está falando da prosperidade que você tem com seu pai, irmão. Que não depende de nada, nem do que você dá aqui na frente. Só depende da graça dele na sua vida. Deus resolveu te prosperar, assim como ele resolveu te curar, assim como ele resolveu te libertar, te salvar.
Você não vai para o céu porque você fica orando em línguas ou jejuando. Você vai para o céu porque Jesus morreu no seu lugar. Agora, quando você ora em línguas, dentro da graça que Deus tem te dado, eu declaro que essa graça vai ser dilatada hoje. Quantos querem mais graça para orar? Alguns aqui têm orado meia hora, aleluia. Outros estão orando 1 hora, amém. Outros estão orando 4, 5, 8. O importante não é você olhar para quem está orando, o importante é você orar. E estabelecer na sua vida que a construção do seu espírito não será de madeira, feno e palha, mas será de ouro, prata e pedras preciosas. Paulo vai falar mais sobre isso lá na frente, no texto que nós lemos. Volta lá, em 1 Coríntios. Verso 11 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, aleluia, prata, glória a Deus, pedras preciosas, estou falando de você, irmão, madeira, feno e palha, agora preste atenção, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, quando Jesus voltar. Por quê? Porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo que você está passando é uma oportunidade de escolha. O fogo que você está passando é uma oportunidade de escolha para que você decida se vai edificar com madeira, feno e palha ou você vai entender que não sabe edificar e vai deixar o Espírito Santo edificar na sua vida. Pastor, mas eu não entendo muito bem esse negócio de oração em língua que vocês fazem aqui, vocês falam tanto aqui. Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 12, variedades de línguas, porque tem pelo menos 4. Repita comigo, línguas com interpretação para a edificação da igreja. Equivale à profecia. Mais forte, igreja, línguas como sinal para os incrédulos. Aconteceu em Atos 2. Terceiro, mais forte, línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do Espírito. Quem já experimentou intercessão em línguas aqui, diga amém, Jesus. 4º lugar, diga línguas para a minha edificação pessoal. É a sua linguagem espiritual. É a língua que não brota da mente, brota do Espírito. Que não é aprendida, é crida. Que não é articulada com a carne, é liberada por fé. Meu querido, tem todo um idioma celestial dentro de você, para que você possa catalisar o ouro, para que você possa absorver a prata. O ouro é o metal mais pesado que existe. O provérbio diz que o Senhor pesa os espíritos. O quanto Deus colocou em você é o quanto de peso de glória tem na sua vida. O quanto de ouro, prata e pedras preciosas tem em você é o quanto de peso de glória tem na sua vida. O seu peso verdadeiro não é aquele da balança, é no Espírito. Meu irmão, eu declaro que onde você chegar, a atmosfera do lugar vai mudar. Eu não estou sendo místico não, estou falando a verdade. A sua presença vai gerar curiosidade dos espectadores. Ou eles vão perguntar, ou eles vão pensar, quem é esse cara? Quem é essa mulher? O que é que ele tem? Toda vez que ele chega aqui na academia,
a atmosfera muda, parece que uma alegria entra. Toda vez que ele entra na loja, toda vez que ele entra no banco, o que esse cara tem? Meu querido, é impossível você carregar Jesus Cristo e isso não incomodar o mundo. E quando você ora em outras línguas, você está liberando Jesus. Paulo diz em Colossenses 1:27, o mistério que estava oculto das gerações e dos séculos, Deus agora quis revelar, quis manifestar esse mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança. Não é da doença, não é da pobreza e da miséria, não é da opressão e da depressão, não é da confusão mental e a falta de paz. Cristo em você é uma esperança de glória. Você carrega a esperança que Babilônia precisa, que o Egito precisa, que a igreja precisa, que a religião precisa, que o mundo precisa. Você carrega Cristo. Agora, como liberá-lo? Como soltar essa pomba? Porque eu tenho uma alma que me dá trabalho, eu tenho uma carne que tenta me influenciar, o diabo com as suas sugestões, a religião com o seu jugo, e ainda vem o homem por cima contribuindo com tudo isso. Eu preciso saber como liberar o meu espírito. Eu não quero ser natural nessa terra, eu quero ser espiritual. Eu não quero resolver as coisas na carne, porque o que é gerado da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu quero aprender a resolver no Espírito, porque Paulo diz, não atentando às coisas que se veem, mas as que se não veem, em 2 Coríntios 4:16, 17, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são da eternidade. Ou seja, 1 Coríntios 14:14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, Eclesiastes diz, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes diz, porque Deus colocou um espírito no coração do homem. Então significa que eu posso me soltar, me desgrudar da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu posso voltar para a árvore da vida. Deixa eu falar um negócio com você. O negócio de Deus com você não é religião. O negócio de Deus com você é vida. Eu, se fosse você, levantava a mão e digo, eu recebo essa palavra. Eu não estou falando de teologia. Nós podemos ter várias teologias. Podemos discutir aqui assuntos e assuntos bíblicos. Eu não estou falando de doutrinas. Podemos ter diferenças doutrinárias. E você me respeita e eu te respeito. Mas quando o assunto é morte e vida, não tem discussão. Quando o assunto é céu e terra, não tem discussão. Quando o assunto é inferno e céu, não tem discussão. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa é uma oração que o batista faz, que o presbiteriano faz, que o assembleiano faz, que o ouvir e crer faz, que quem não tem igreja faz, que a igreja católica faz, todo cristão faz. De alguma maneira caiu a ficha de todo cristão que Jesus veio trazer vida. Diga vida 5 vezes. Chama alguém pelo nome de fulano, vida, vida, meu irmão, vida, vida. Eu não quero saber se você está certo ou se está errado. Eu quero saber se você está morto ou se está vivo. Eu não quero saber se você prega bem ou prega mal. Eu quero saber se de você foi vida. Eu não quero saber se você toca bem ou toca mal. Eu quero saber se quando você pega o instrumento foi vida. Porque Jesus disse, quem crê em mim,
Do seu interior fluirão rios de água. Não morra, viva. Não morra, viva. Por isso, querido, não importa o quão mal ou bom você está. Não importa se você está no monte ou no vale. Não importa se você tem circunstâncias ou não. Deus te deu uma linguagem sobrenatural para você resolver esse negócio. Mas nós achamos que isso é moda do pastor Heber. Isso é extremo do ouvir e crer. Eu não vou ouvir pastor Heber, mas só fala de oração em línguas. Primeiro que isso não é verdade. A pessoa que diz, pastor Heber, só fala de oração em línguas, ele não me ouve. Ou me ouve muito pouco. E segundo, porque eu não conheço nenhuma chave mais poderosa para que você se edifique acima dessa alma problemática que você tem. Ou tem alguma carne aqui que já converteu? Pelo contrário, tem um velho homem aí para ser despido. Tem um velho homem para ser mortificado. Tem um homem interior para ser levantado. Tem uma fé para aparecer. Tem um reino para se manifestar. E Paulo diz que o reino de Deus não é medido por palavras. O reino de Deus é poder. Tem poder de Deus aqui hoje. Eu amaldiçoo essa doença no seu corpo e ordeno que ela saia. Você que me assiste pela internet, eu declaro você curado agora, em nome de Jesus. Levanta dessa cadeira, anda. Tira esse aparelho de ouvido, começa a ouvir, começa a falar, começa a pular, ressuscita, corre, recebe de Deus. Mude a sua polaridade de alguém que repele Deus para alguém que atrai Deus. E o que repele Deus? Incredulidade. O que atrai Deus? Fé. Ou você achou que o que atraísse Deus era esse cabelinho bonitinho que você tem? Você acha que o que atrai Deus é o dinheiro da sua conta? Deus nem sabe quanto você tem na conta. Entre aspas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus nem sabe. Deus não queria saber. Agora, quando você na simplicidade de uma criança, levanta as suas mãos e diz assim: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me curou, Pai, e eu sou sarado. Isso produz um terremoto no reino do Espírito. Crer libera terremotos no reino do Espírito. Quando Jesus morreu, a terra tremeu. Quando você morre, a terra treme. Pastor, quando é que eu morro e ressuscito? Quando você crê. Porque crer é aceitar a palavra na atitude. E quando você crê, morte e ressurreição operam instantaneamente na sua vida. Na hora. Quando você aceita a palavra, o que Jesus fez na cruz e na ressurreição é seu. Você quer ver? Levanta as duas mãos bem alto, diga assim comigo: acreditar na palavra é experimentar a cruz e a ressurreição instantaneamente. Diga bem forte: Jesus fez a obra na cruz e na ressurreição, e eu experimento crendo. Meu paizão Bernardo, que foi para a glória há poucos dias,
bem velhinho já, cumpriu a carreira dele. Ele dizia: você só tem de Deus aquilo que você pratica. Você só tem de Deus o que você pratica. Ele dizia: unção é Deus se identificando com a fé que você exerce. Então, eu acho que nós temos que valorizar mais a oração em línguas, irmãos. Vou falar de novo. Eu acho que nós precisamos valorizar mais a oração em línguas. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: ora em línguas tomando banho. Sacode ele bem forte. Ora em línguas andando pela rua. Ora em línguas na fila do banco. Ore em línguas aqui na igreja. Ore fora da igreja. Ore de manhã. Ore de tarde. Ore de noite. Ore dormindo. Ore! Quem decide orar em línguas, decide transicionar sua vida para Nova Jerusalém. Porque o que você vai receber é de lá, no Espírito. Quem decide orar em línguas, decidiu sair do natural. Quem decidiu orar em línguas, decidiu não ter ciúmes mais. Não ter inveja mais. Não abrigar amargura mais. Quem ora em línguas não é enganado mais. Um filtro espiritual é gerado aqui dentro quando você ora em línguas. Quando a água é suja, a sujeira fica, só entra água. Você pode estar pregando, ouvindo a melhor pregação. Quando a abobrinha vem, você opa. Eu não recebo. Deixa eu te ensinar a fazer isso. Diga assim: ouvi a abobrinha? Faz assim com a mão. Eu não recebo. Querido, pode ser o profeta dos profetas. Não receba. Ah, mas é um homem de Deus. E daí? Testificou aqui dentro? Pega. Não testificou? Joga fora. Você está falando de quem? Estou falando de Éber e companhia. Eu não sou Espírito Santo não, irmãos. Sou? Sou homem. Muita coisa que sai daqui passa pela minha alma. Você precisa ter um espírito aguçado. Sensível. Vai engolindo qualquer abobrinha não, meu querido. Tem que estar na palavra. E tem que testificar no Espírito. Tem heresias que são clássicas. Por exemplo, a triunidade de Deus. Tem gente que não crê nisso. Que Deus é 3 em 1. É, pastor, existe isso? Existe. Tem gente que não crê. Eles creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. Isso é uma heresia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas em um Espírito. 3 almas e um Espírito. 3 personalidades. Mas tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita no Espírito Santo. Eles creem que o Espírito Santo é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Em alguns lugares do Novo Testamento é escrito: e disse o Espírito Santo. E disse o Espírito Santo. Hoje, se ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Tem gente que não crê que Jesus veio em carne. Nem sei o que eles creem. Tem gente que não crê na inerrância da Bíblia. Eles creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, irmãos, a Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem gente que, não, algumas coisas aqui
essas heresias. Tem gente que acredita que Deus envia enfermidades para tratar com a pessoa. Igual você, mamãe, quando seu filho se suja na lama, você injeta uma injeção de bactéria nele. Para ele aprender a não sujar na lama mais. Quem faz isso aqui, levanta a mão. Você não faz não? Não! E por que Deus faz? Se o seu filho, quando erra, não recebe uma doença de você, por que Deus faz isso? Deus está tratando com ele. Se é a mão do Senhor. É a mão do capeta, meu irmão. Número 1, se é o Senhor, por favor, não vá no médico. Porque você está atrapalhando a obra de Deus. Se é o Senhor, não busque a cura. Não tome remédio. Morra. Deus está tratando comigo, Ele mandou um câncer. Então, nada de quimioterapia. O cara crê que Deus manda doença, mas vai para o médico. Que incoerência. Rebelde. Deus te mandou essa doença e você não recebe. Aí tem a galera da intercessão. Senhor, se for a tua vontade. Só faz essa oração quem nunca contemplou Cristo crucificado. Porque o Cristo crucificado é uma revelação da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Dá um grito de vitória, meu irmão. Levanta a sua mão e grita comigo. O negócio não é se Deus quer ou não quer. A cruz revelou que Ele quer. O negócio é se eu estou crendo ou não. Muitas vezes Deus não faz, irmão, não é porque não está feito, é porque não está encontrando em você o suficiente para fazer. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus não está encontrando o suficiente para fazer, ou seja, se eu estou num lugar que não está acontecendo, porque a minha fé não está materializando, eu escolho não ficar nesse lugar. Eu vou fazer uma jornada daqui para aqui. Lá ele não está fazendo, aqui ele está. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ele faz. A questão não é Deus fazer, a questão é você crer. Meu querido, a unção do hora após hora cai nesse lugar. Levanta as suas duas mãos e fala mais forte que você puder. A oração em línguas é uma viagem no Espírito. Do natural para o sobrenatural. Da terra para o céu. Da dimensão de Adão para a dimensão de Cristo. Mais forte, igreja. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu oro os mistérios que são a edificação da casa de Deus no meu espírito. Essa casa edificada prevalece sobre a doença, sobre a pobreza, sobre qualquer situação. Quando você vence no espírito, você vence. Não está perdendo tempo não, irmão, em passar hora após hora com o Senhor. Mesmo nos seus afazeres, orando no Espírito. Você está respeitando a eternidade. Você está sendo humilde ao reconhecer que não sabe orar. Porque a Bíblia diz que você não sabe orar.
Amantíssimo Deus, Santo Pai, Deus da eternidade, é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não vai orar não, meu irmão, para com isso. O Espírito Santo está assim, ó. Ei, você não vai chegar em lugar nenhum com esse negócio aí. Esse motor aí está fundido. Sai dessa furreca e entra na minha BMW. Comece a orar no Espírito. Ah, mas eu caí. Ore no Espírito. Ah, mas eu tenho fraquezas. Ore no Espírito. Ah, mas eu ganhei na Mega Sena. Ore no Espírito. É que você deve orar mesmo. As pessoas julgam o seu relacionamento com Deus segundo o seu estado. E Deus não te julga assim. Deus julga o relacionamento dele com você em Jesus Cristo, pela fé que você tem. Nossa, isso foi forte, gente. Deus não julga o seu relacionamento com Ele baseado no que você está sentindo, ou fazendo, ou deixando de fazer. Mas Deus se relaciona com a sua fé. Posso dar uma chocadinha? Pela fé, a prostituta Raabe acolheu os espias. Quem acolheu os espias? A prostituta. Até a prostituta pode crer. O homossexual pode crer. O falido pode crer. O enfermo pode crer. A fé é para todos. Você pode a palavra de Deus, meu irmão. Pastor, mas eu tenho essas fraquezas. Se você continuar crendo, você vai sair delas. Você pode ser uma prostituta ou um prostituto. Se você ativar essa linguagem aí. Não, mas que é isso, pastor? Você está doido? Como é que eu vou orar em línguas fumando maconha? Ué, justamente o maconheiro que precisa orar em línguas. O alcoólatra, o iracundo, o maledicente. Qual que é a diferença? Não, mas nós vemos diferença. Deus não. Para nós o alcoólatra e o maledicente é diferente. Para Deus não. Assim como para Deus mortos e vivos é a mesma coisa. Quem está agora diante do trono e eu que estou adorando, para Deus é a mesma coisa. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Assim como Deus está recebendo a adoração de Paulo, agora Deus recebe a minha adoração. Deus está aqui, está lá e está aqui. Eles foram, nós estamos aqui agora. Mas para Deus não tem essa diferença. Eu não posso orar em línguas porque ontem eu caí. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo não é um prêmio, o Espírito Santo é socorro. O Espírito Santo é ajuda. Ele é um advogado. Você está precisando de um advogado é porque boa coisa você não fez. Irmãos, eu sou tão bom que eu tenho um advogado 24 horas por minha conta aqui dentro de mim, me advogando diante de Deus. Por isso o diabo nunca me toca e nunca vai me tocar. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Pega a tua vida, não coloque na mão de ninguém. Coloque na mão do Espírito Santo. Querido, presta atenção, você é muito precioso.
para entregar o seu destino na mão de um homem. Você é muito precioso para deixar o homem ditar o propósito da sua vida. Você é muito precioso. Mas se você se entregar a essa oração sobrenatural, hora após hora, hora após hora, após hora, o próprio Pai, através do Espírito Santo, vai interceder por você, através de você, criando uma linguagem sobrenatural, liberando os mistérios, que depois serão decodificados pela palavra, no seu entendimento espiritual, em forma de revelação, 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 e mais fé, mais fé, mais fé, mais fé, e mais mudanças, mais mudanças, mais mudanças, mais mudanças. Crer é mudar. Repita isso, diga comigo, crer é mudar. Porque quando eu creio, eu nego a mim mesmo e sigo Jesus. Jesus disse: quem não negar a si mesmo e não vier após mim, não é digno de mim. Então, quando a palavra explode em mim, ela sempre será contrária ao que eu penso ou sinto e ao que eu quero. A palavra sempre vai me confrontar, sim ou não, irmãos? Aí você tem que decidir: eu não vou fazer assim mais, eu vou agir agora em fé. Vou tratar o meu marido agora pela fé. Vou tratar a minha esposa pela fé. Eu vou ser um empresário pela fé. Eu vou ser um pregador da fé. Eu vou ser um filho pela fé. Eu serei um funcionário público da fé. Eu vou passar nesse concurso, mas lá eu vou jorrar fé. Não importa onde você esteja, o Senhor te diz: deixa essa carne ser rasgada e esse espírito manifestado. Deixa as pessoas verem o Cristo que habita em você. Porque você pode ser lindo o tanto que você pensar que é, mas Jesus é bem mais. Lindo, lindo, lindo é Jesus, Jesus. Quem que é lindo? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quero fazer uma profecia sobre a sua vida. Ela é de Deus, pode preparar para você receber. A pessoa mais real na sua vida vai ser Jesus. A voz mais alta vai ser a dele. A influência maior. Jesus. Oh, Senhor Jesus. Crer é refletir Cristo. Porque crer é colocar em prática a palavra. E Ele é a palavra. Aleluia. Aleluia. Eu não estou órfão nessa jornada. Não há uma insegurança para o meu amanhã. O justo não teme más notícias.
Meu Pai está comigo, através do seu Espírito. E Ele é uma pessoa, inclusive é a pessoa que criou o universo. Sabe, irmão, essa noite Deus está tirando essa acusação, esse medo do seu coração. Ouça só, Deus está implantando aí dentro um sorriso. Vou falar de novo, Deus está plantando aí um sorriso sobrenatural. Vou falar de novo, a coisa mais forte que eu falei hoje. Deus está plantando aí uma alegria sobrenatural. O sorriso do seu filho. Quando Jesus sorria, as prostitutas se rendiam. Quando Jesus sorria, os salteadores se prostravam. Teve uma delas que se prostrou tanto que ela chorava e lavava os seus pés com lágrimas, enxugava com o cabelo. E ela transbordava de gratidão. E ele disse para ela: filha, pode ir, teus pecados estão perdoados. Filha, pode ir, tua fé te salvou. Esse é Jesus, irmãos. Sentado como você está, toca nele, toca nele, toca nele. Sim, as coisas vão mudar quando você se aproximar dele. A luz vai te influenciar, não a lei. A lei traz acusação, a luz aponta o caminho. Deus está te dizendo: eu não vou te acusar, eu vou te guiar. Confia em mim. Ah, mas eu vou ter que mudar isso, isso e isso. Não importa. Confia no meu amor por você. E começa a dar passos. Porque sou eu que opero em você o querer e o realizar. Tenha medo dele não. Corre para ele. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Sinta a presença dele. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus.
Ele é tão lindo que Ele ainda nos deu a carne dele para comer e o sangue dele para beber. Ele ainda disse: quem não comer essa carne, não beber esse sangue, não tem parte comigo. Se você tem parte com Ele, sobe, corre aqui para frente. Se a partir de hoje você quer ter parte com Ele, sai do seu lugar, venha na frente. Participe desse sangue, dessa carne. Fica aqui, não volta para o seu lugar não. Vamos ficar aqui como família. Glória eu te dou, Jesus. Então me leva. Olha para cá. Você que está nesse lugar que a coisa não está acontecendo ainda, o Senhor está te falando assim: ei filho, para com esse medo. Para. Você está tremendo, filho, para. Nossa, filho, você está com pânico, para. Vou te levantar. Eu estou com você. Eu não posso fazer aqui, mas eu posso te estabelecer num caminho. E filho, o caminho é tão final quanto a chegada. O caminho é tão garantido quanto a conquista. Diga comigo: o caminho é tão garantido quanto a conquista. Fala mais forte: o caminho para a cruz é tão final quanto a própria cruz. Filho, eu não posso fazer ainda, mas vamos entrar no caminho. Eu não vou deixar nada impedir você de chegar lá. Bora, filho, bora. Choquerabalaba socondorrequetalaba chocotorrebadarabara rubiricandarabanaraba cotorobarabaquetaraba. Agora eu posso fazer, filho. Agora eu posso fazer. Recebe, filho. Aleluia. Então me leva. Me leva. Mostra a tua beleza. O espírito do profeta está sujeito ao... Eu estou tendo que me segurar aqui, irmãos. Tem um rio de verdade jorrando aqui assim. Não está passando pela minha mente, não. Está fluindo do meu espírito. Medo não, porque Ele te aceita. Ele não quer saber de nada. Ele só te pergunta uma coisa: você me quer? Deixa eu me dar a mão aqui. Vem comigo.
Você me quer? O resto não é com você, é comigo. Fica pertinho de mim e assiste o meu espírito fazer. E dá um chute nessa religião que tem te enchido de culpa e condenação. Irmãos, vou terminar aqui. Olha para mim. Como é que eu sei que eu estou nesse caminho aqui, ó? Quem quer saber, diga amém. É porque eu estou mais apaixonado por Ele a cada dia. Esse é um caminho que a minha paixão por Ele só cresce. Vai a dica. Senhor, te damos graças pela tua carne e pelo teu sangue, que são para nós verdadeira comida e verdadeira bebida. Nós não merecemos, Senhor, mas a tua graça tornou acessível o corpo de Cristo, e nós participamos dele agora em nome de Jesus. Molhe o pão, serve o irmão perto de você.